Boa tarde a todos. Meu nome é Junier. Eu vou apresentar o meu trabalho de doutorado aqui sob orientação do professor Vander, aqui do SIC. Tenho um co-orientador, que é o professor Pianton, lá da Federal do Rio Grande do Sul. O meu estudo, ele busca apresentar um método baseado em linhas de produto de software para buscar prover a agilidade de comando e controle. Ao longo da explicação vai ficar um pouco mais claro. Bom, vamos lá. Em termos de para uma introdução, poder atrair a motivação de todos, nós temos aqui algumas situações não ligadas a computador, a sistemas computacionais, né? Temos aqui um cenário de desastre natural que aconteceu lá em Brumadinho. Nós temos a nossa situação que vivemos atualmente de pandemia. Nós temos aqui algo mais computacional, um sistema utilizando veículos não tripulados e grandes eventos que ocorrem em países, por exemplo, a reunião do BRICS, que ocorreu aqui no Brasil em 2019. Enfim, temos aqui diferentes cenários em contextos diferentes, concorrências diferentes. Entretanto, todos esses cenários eles apresentam elementos comuns. E a gente pode enumerar aqui os seguintes elementos. Primeiro, todos eles exigem uma coordenação. Eu preciso ter uma coordenação para aplicar os meios que eu possuo para resolver esses problemas. Tanto no caso de um desastre natural, da pandemia, né? O que eu tenho de meios, em termos de pessoas, equipamentos, como é que eu aplico esses meios para resolver esse problema, para atuar nesse cenário. Uma segunda característica comum a todos é o dinamismo do cenário. Isso aqui, qualquer um desses cenários, as coisas, as situações evoluem rapidamente. Eu tenho novas condições, novas variáveis, novas circunstâncias que exigem que eu me adapte a essa nova situação. Então, isso são elementos muito comuns a esses cenários e diversos outros. Bom, desses cenários, vamos pegar um deles, que é a utilização de veículos não tripulados, né? Para uma missão de reconhecimento, né? Observação de terreno, de alvo, monitoramento de uma determinada área. Nesse cenário que a gente está utilizando como exemplo, vamos definir alguns valores, algumas variáveis. Vamos supor que esse cenário seja composto aí por 5 aeronaves, 5 vantes, e esses 5 vantes têm a missão de monitorar 3 áreas, 3 pontos no terreno. Tá? Fazer uma missão de reconhecimento, onde está identificado aí como Task 1, Task 2, Task 3. Como a gente falou no início, esse meu cenário ele é mutável, ele é dinâmico. Esse dinamismo pode ocorrer, pode provocar mudanças em 3 elementos principais. O primeiro elemento é as próprias entidades que participam, que compõem esse sistema. É o que a gente está chamando aqui de self. No nosso caso, é os vantes. O segundo elemento que pode sofrer alteração é a própria missão. Eu posso ter uma tarefa a mais, posso ter a retirada de uma tarefa, enfim, isso conduz a essa situação, uma mudança dessa circunstância. E o terceiro é o ambiente, onde isso ocorre. Então eu posso ter condições climáticas que reduzem a luminosidade, que pode limitar a comunicação desses elementos, enfim, tenho essas alterações. Esses 3 tipos, vamos chamar de tipos de mudanças, constitui o meu contexto. Então, o meu contexto, composto por Self, Mission, Environment, esse contexto ele sofre mudanças. Bom, e aí fica o desafio. Como eu consigo lidar com essa mudança de contexto, com esse dinamismo ao longo do tempo? Para lidar com isso, a gente tem diversas ferramentas. Uma ferramenta um conceito que surgiu inicialmente no meio militar, mas isso se expandiu no mundo e é aplicado em diversos meios, defesa civil, finanças, enfim. É o conceito de comando e controle. Comando e controle reúne um conjunto de processos que busca realizar a aplicação adequada dos meios disponíveis. Então, ele faz isso através de uma coordenação desses meios,
dessas entidades. Essa coordenação, a gente vai chamar ela de C2 Approach. Então, é a abordagem de C2. Como esses elementos se coordenam. Quando eu tenho uma mudança de abordagem de C2, quando eu tenho a necessidade de alterar essa abordagem de C2, eu digo que eu realizei uma manobra de C2. E o que vem a ser essa abordagem de C2? De maneira muito geral, simplificada, ela simplesmente caracteriza a estrutura de comunicações entre as minhas entidades, a topologia de comunicação das entidades é o que define essa abordagem de C2. E aí a gente entra com o conceito de agilidade C2. Por quê? O meu cenário, onde eu aplico comando e controle, ele é dinâmico. A gente viu que eu posso ter mudanças no contexto, tanto no self, quanto na mission, quanto no environment. E essa mudança de contexto precisa ser tratada, precisa ser atendida. E aí eu consigo atender isso através do conceito de agilidade C2. A agilidade C2 é exatamente essa capacidade de, diante de novas circunstâncias, o sistema se adequar a esse novo cenário. Essa agilidade C2, né, a palavra agilidade, ela remete muito a isso, a questão de tempo, de velocidade. Só que a nossa ligação com o tempo ela é um pouco mais abstrata. Né? Então, essa resposta ela tem que ser dentro de uma janela útil de tempo, né? Não necessariamente rápido, porque nem tudo que é rápido é adequado, é bem feito. Então, eu preciso ter uma resposta dentro de uma janela de tempo útil. Bom, dentro desse cenário que a gente utilizou como introdução e para motivá-los, a gente identifica um problema. Qual é o problema? Como eu provejo essa agilidade C2? Os trabalhos atuais, especialmente realizados, a área militar ela explora muito esse conceito de comando e controle, apesar de ser utilizado por outras áreas, mas, por exemplo, a OTAN ela realiza muitos estudos, tanto em simulação quanto prático, análise prática de operações militares da OTAN em diversos países, em diversos territórios, diversas situações, para medir qual é a agilidade C2, qual é a capacidade que o meu sistema C2 tem de lidar com mudanças de contexto. Só que esse trabalho ele não diz, ele não diz especificamente esses trabalhos como prover. É algo ainda muito abstrato, depende de muita variável, muito complexo. E aí a gente explode essa agilidade C2 em dois elementos, que seria a agilidade da abordagem de C2 e a agilidade de manobra de C2, o que vem a ser? A abordagem de C2 é qual é a coordenação que eu estou usando. Então, quão ágil ela é? Ou seja, como essa coordenação de C2 ela consegue lidar com mudança de contexto. E a manobra de C2 é quando eu mudo. Ou seja, se eu precisar mudar, o quão ágil eu sou para mudar de abordagem de C2. Eu trabalhando com esses dois elementos, eu tento identificar como prover isso. Só que a gente vai fazer isso, meu estudo limita o escopo para ambientes simulados, não ambientes reais, né? Exatamente por questões de limitação de recursos, de até mesmo como criar esses ambientes reais, que é complexo, envolve muitos meios. Como é que é a ideia? A ideia-chave é o seguinte: a partir do contexto da definição nossa de agilidade C2, a gente pega os dois elementos que compõem essa agilidade C2, que seria a agilidade da abordagem em si, ou seja, da coordenação, o quão ágil essa coordenação é para lidar com a mudança de contexto, como ela consegue se adaptar, e a agilidade da manobra, ou seja, se eu precisar mudar de abordagem, aquela abordagem não é suficiente, eu preciso de outra, ou seja, quão ágil ela consegue mudar para uma outra abordagem. Essas duas agilidades, esses dois elementos de agilidade se compõem, né? E aí a gente, para a parte computacional, a gente explora esses dois conceitos em cima de dois termos. O coordenação em si, que é a abordagem de C2, e a configuração. Observe que eles participam dos dois.
A seta pontilhada indica que vai um pouquinho deles para cada um dos dois, mas o forte dele é, quando eu estou falando em agilidade de manobra, eu estou falando de coordenação. Quando eu estou falando de agilidade da abordagem de C2, eu estou falando de configuração. Ou seja, dentro de uma abordagem, como o meu sistema é capaz de se configurar para lidar com uma nova circunstância, né, dado uma mudança de contexto. Para a gente poder chegar à nossa proposta, eu vou passar bem rápido, é apenas para a gente dar uma nivelada. Eu sei que muitos das pessoas que estão assistindo pode nunca ter visto alguns conceitos aqui, então é só para a gente ter uma ideia inicial do que eu estou falando. Primeiro é sobre a própria abordagem de C2. A abordagem de C2 ela é uma definição que ela é formada por 3 elementos. Né? Isso foi um estudo apresentado pela OTAN. Identificaram 3 elementos que compõem essa abordagem C2. Seria como a informação é distribuída, qual é o padrão de interação entre os elementos, ou seja, como está linkado os elementos dentro de uma estrutura, e como esses elementos têm a autoridade, a autonomia de tomar decisões dentro dessa estrutura. Quando eu vou ajustando, fazendo um dial de cada uma desses elementos, eu consigo gerar diferentes abordagens de C2. Em estudos muito bem condicionados, inclusive tanto em ambiente real quanto em ambiente simulado, identificaram 5 abordagens C2 muito bem caracterizadas, que são essas 5 que estão listadas aí, vai do edge até o conflicted. Cada uma dessas abordagens C2 ela é vinculada a uma estrutura de rede, a uma topologia de rede complexa. Né? No nosso estudo, a gente, para fazer uma análise e a simulação, a gente pega essa topologia de rede, ou a gente simplifica ela, ou a gente trabalha apenas em uma parte dela. A gente tira uma amostra dessa estrutura de rede. Então, eu faço isso para simplificar o cenário de simulação. Tá? Então, isso é a abordagem de C2. A gente vai partindo de todas elas, desde o edge, que é onde eu tenho uma estrutura totalmente conectada, até o conflicted, onde os elementos estão isolados. Eles não têm trocas de informação. Poderia passar em mente que o edge ele serve para tudo. Afinal de contas, ele está totalmente conectado, mas na verdade não. Porque você não está falando apenas de conexão de comunicações. Você está falando em tomada de decisão, em como ele pode influenciar no comportamento do time como um todo. E dependendo da situação e da missão, você ter todo mundo no mesmo nível, você não consegue definir hierarquias. E aí você pode ter sobreposição de execuções. E isso vai fazer com que o seu resultado global seja menor. Afinal de contas, você tem mais elementos sendo empregados para fazer a mesma coisa. Outro conceito importante que a gente vai trabalhar é o de Program Graph. O Program Graph, quando vocês olham graficamente, né, ele é uma representação abstrata, gráfica, que abstrai o comportamento de um sistema, ou de um processo de um sistema. Quando vocês olham isso, lembra muito um diagrama de estados, mas na verdade ele é mais que um diagrama de estados. Ele é uma visão abstrata onde cada bolinha dessa, ao invés de ser um simples estado, na verdade ela reúne um conjunto de tarefas, um conjunto de coisas em que o sistema ou o processo está realizando naquele momento. Então, cada bolinha dessa é chamada de location. Quando eu falo que o meu processo está na location L1, por exemplo, o L1 ele me diz que o meu processo ou o meu sistema está executando um conjunto de tarefas, ele está fazendo alguma coisa naquele momento. Para eu ir de uma location para outra, eu tenho que atender condições de guarda, representadas aí de G0 a G5, né, que são avaliações proposicionais, e sendo essas condições de guarda atendidas, eu posso ter execução de actions. São funções, são executadas que vão alterar o estado do meu processo ou do meu sistema. Essas actions vão gerar alguma mudança no valor de variáveis do meu sistema. E eu também posso fazer escritas e leituras em estruturas de comunicação chamadas de channels, que seria esse CH aí no meio. Então eu posso ter um determinado program graph
escrevendo ou lendo em um channel. Esse channel é como se fosse um buffer. Tá? Por que eu posso escrever ou ler dentro dessa estrutura? Porque eu posso compor diversos program graphs rodando em paralelo. Então eu posso ter uma representação de um sistema com seus diversos processos executando em paralelo. Cada um desses processos é apresentado por um program graph. E esses processos podem precisar se comunicar, trocar dados através dos channels. Quando eu tenho esse conjunto de processos rodando em paralelo, eu tenho o chamado channel system. Essa estrutura de comunicação, que são buffers, basicamente são buffers, pode ser síncronos, quando processos precisam escrever e ler simultaneamente, ou pode ser assíncrono, como um local de armazenamento de valor, onde alguém vai lá e deposita o valor e depois um outro processo pode consumir esses valores. Qual é a vantagem de usar Channel System? Ele é muito escalável, porque eu posso, nesse conjunto de processos, plugar novos processos rodando em paralelos e fazer com que esses processos consumam os dados presentes em algum buffer ou possa passar a escrever em um buffer fornecendo dados a outros processos pré-existentes. Isso é muito bom. Bom, passado essas definições básicas, só porque daqui a pouco a gente vai falar de Program Graph e tal, e aí os senhores já têm condições de saber, né, de relembrar o que é Program Graph. O meu estudo, a gente seguiu um GQM com planejamento. O objetivo nosso é avaliar o nível de agilidade de um modelo computacional, o modelo que a gente propôs. Né? Para a gente fazer essa avaliação, a gente identificou algumas métricas. Aqui nós temos umas métricas iniciais, M1 e M2, são verificar a contagem de reconfigurações e número de manobras, ou seja, mudanças de abordagem C2. A M3 vai me dizer o tempo que o meu sistema é capaz de funcionar, né, dentro desse cenário dinâmico, desse cenário que está sofrendo perturbações. M4, o nível de resiliência do sistema, o quanto o sistema é capaz de suportar. E essa resiliência está em função da efetividade, quanto o sistema consegue terminar da missão. Né? E a M6, o que a gente está chamando de recompensa, é quão compatível o sistema é com a missão que foi dada. Então, como o sistema se tornou compatível, se configurando para uma dada missão. Bom, e qual é o desafio nosso? O desafio é, eu tenho o meu sistema numa determinada estrutura, numa determinada abordagem de ser 2, se coordenando, e esse sistema ele precisa continuar funcionando diante de uma mudança de contexto, diante de perturbações que ocorram. Quando essas perturbações ocorrem, eu posso tratar isso de duas maneiras. A primeira é adaptando os meus elementos. Então, as minhas entidades, que no caso do nosso cenário de exemplo, do nosso cenário simulado são drones, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é, dado alguma circunstância, alguma perturbação, eu vou adaptar esses elementos, ajustá-los para que o meu sistema continue funcionando. Se esse ajuste não for suficiente, eu vou partir para algo mais radical, que é a mudança da topologia de comunicação. Então eu vou mudar a forma como meus elementos se comunicam. Então eu estou mudando a abordagem de C2. Eu estou fazendo uma manobra de C2. Né? Essa mudança vai permitir que a troca de informação ela ocorra de um modo diferente e aí vai ter uma mudança do que a gente chama da consciência situacional do meu sistema. Né? E isso vai influenciar nos resultados que eu vou obter. Essa primeira abordagem, quando eu vou falar de sistema, é a configuração. Então ele vai estar fazendo o que, na verdade? Ele vai estar ativando e desativando recursos que estão embarcados nos meus drones. Desligando uma câmera, ligando outra, aumentando o foco, enfim, economizando bateria ou combustível. Ele vai estar fazendo isso. E a coordenação é a estrutura de comunicação. Ele vai mudar essa coordenação, essa estrutura que ele está utilizando.
Lembre-se que essa configuração e coordenação é os nossos dois elementos que a gente fez o paralelo lá na definição de State Agility. Então, basicamente aqui eu tenho os componentes da agilidade C2. Então, no nosso cenário simulado, vamos identificar os elementos que nós temos aí. Primeira coisa que a gente precisa definir é o seguinte: esses elementos eles estão atuando, cumprindo uma missão, e eles estão executando papéis. Ou seja, esses papéis definem o que eles fazem, qual é a autoridade deles, até onde eles fazem. Cada elemento tem um papel instanciado nele, rodando. Esses papéis eles são a representação dos nossos program graphs. O papel ele vai ser representado na forma de um program graph, mostrando qual é o comportamento do meu elemento ao longo do tempo. Como é que é a comunicação dos membros? Os meus membros precisam se comunicar, trocar informações. E a troca de informações desses membros é feita através da troca de informações das instâncias de papéis. Os papéis que estão sendo executados pelos membros é o que realiza a troca de informações. E qual é a estrutura que permite fazer essa troca? Os channels. Os canais que são utilizados pelos program graphs para trocar informação dentro de um channel system é o que vai ser utilizado para fazer essa troca de informação. Então, no nosso modelo, a gente identificou, no nosso conceito de comando e controle, identificamos três papéis principais, três papéis que caracterizam o nosso sistema C2 no ambiente computacional, que seria o executor da tarefa, o task performer, o alocador da tarefa, aquele cara que vai distribuir as tarefas nos elementos, e o gerente da abordagem de C2, é quem vai definir qual é a abordagem C2 a ser utilizada, e no caso de uma mudança de abordagem C2, é ele que define também como é feito essa troca da abordagem de C2. Levando esses papéis, esses três papéis identificados por nossos cenários simulados, vamos ver agora como é que eu coloco instâncias de cada um dos program graphs. Cada papel desse é definido por um program graph. Como é que eu coloco instância deles, associar eles a cada um dos membros? Então, vamos criar um exemplo aqui, onde eu tenho o EV1, o Vant1 e o Vant5 sendo executores das tarefas, task performance. E o VI2 ele vai receber dois papéis. O papel de Task Allocator e o papel de Manager da abordagem de C2. Tá? Então, essa flexibilidade é importante. Os meus elementos precisam ser capazes de instanciar papéis distintos em momentos distintos. Um elemento que hoje é executor de tarefa, ele pode ser, numa outra abordagem de C2, ser, por exemplo, um gerenciador de abordagem, ou ele pode ser apenas um allocator. Então, isso é ajustado. Esse nosso cenário, com os papéis instanciados para cada elemento, ao instanciar esses papéis, eu consigo criar o meu channel system, que representa o meu sistema C2. Então, no nosso caso aqui do nosso exemplo, eu tenho duas instâncias TP, uma instância TA e uma instância C2AM, todos executando em paralelo e fazendo a sua troca de informações através de quê? De canais. Então, a partir daí, eu consigo apresentar minha definição do Channel System. Então, no caso, o que eu tenho aqui? Eu pego o conceito de Channel System e a gente estende esse conceito de Channel System inserindo parâmetros tipados. Por que parâmetros tipados? A partir do momento que eu vou instanciar esses program graphs, eu preciso definir nesses program graphs algumas coisas. Eu preciso definir como ele vai tratar determinadas variáveis, eu preciso definir funções, eu preciso passar alguns parâmetros para ele. Então é isso que está escrito aqui no nosso Channel System C2CS, que é o Channel System do sistema de comando e controle, que recebe esses parâmetros que estão definidos, que seria um conjunto de elementos
que são, cada elemento é do tipo que é feature model, porque os meus elementos são implementados como uma linha de produto, só que a gente vai ver daqui a pouco, é uma linha de produto dinâmica, ele se reconfigura. Eu tenho a missão, que é um conjunto de tarefas, combinações de tarefas, e eu tenho um set to approach inicial. Meu sistema ele começa com uma coordenação inicial. Quando eu passo isso, esses parâmetros, aí os meus diversos program graphs passam a ter condições de serem instanciados e iniciam a sua execução. A comunicação entre os program graphs é feita através de canais. Observe que tem um canal CH1 e CH2. CH1 é um canal assíncrono, ele tem uma capacidade maior que zero. CH2 e CH3 são canais síncronos, ou seja, o processo de leitura e escrita precisa ocorrer ao mesmo tempo. Se um determinado program graph chega no seu processo de escrita, ele aguarda até que tenha alguém que possa ler ao mesmo tempo. E aí os dois prosseguem a partir daí juntos. Tá? Isso é importante em alguns momentos para sincronizar o sistema. E nós temos o canal MK, que é um canal específico para cada executor de tarefa, que é onde o alocador ele escreve as tarefas para cada um deles. Tá? A representação do nosso Channel System aqui está sendo feita vários tasks performance, na verdade aqui não são instâncias. A gente definiu representá-lo com multiplicidade n aqui graficamente, apenas para salientar que tem um canal específico MKA para cada um deles. Tá? Mas aqui eu não tenho instâncias, eu tenho papel. Eu poderia ter representado apenas uma coluna, onde eu teria TPK e MK. E aí eu diria que o K varia de 1 até N executores que eu tenha no meu cenário em um determinado momento. Bom, esse é o nosso modelo proposto, e aí eu vou avaliar esse modelo. A avaliação que nós fizemos foi uma avaliação empírica, baseada em simulação. Para simular, a gente utilizou um sistema baseado em agentes. Os agentes são justamente os nossos VANTs nessa missão de reconhecimento. Nós fizemos a implementação seguindo a nossa estrutura do Channel System e como os Program Graphs foram desenhados, principalmente na sua troca de informações. O algoritmo de alocação de tarefa, a gente se inspirou em um algoritmo baseado na estratégia Swarm. Foi um algoritmo apresentado em trabalhos já consolidados. A gente apenas fez uma mudança porque nós identificamos um trabalho em Vant utilizando algoritmos baseados na estratégia Swarm, só que esse algoritmo ele não era muito adequado para um cenário dinâmico. A gente fez uma análise, propusemos algumas alterações, foi publicado um trabalho no SWA Journal, publicamos isso ano passado. Então, esse trabalho, a gente utilizou esse algoritmo de um modo mais simplificado nessa nossa simulação. Tá? E a comunicação é feita baseada em token. Como é que o nosso cenário ele funciona? Então a gente tem os nossos drones, a missão que é composta por tarefas, e eu vou fazer as medições, aplicar minhas métricas. Cada elemento, cada agente meu, ele é modelado e implementado como uma DSPL, como uma linha de produto de software dinâmica, ou seja, ele é capaz de perceber, fazer leituras do seu entorno e se configurar de acordo com essas leituras. Tá? Então é assim que a gente implementa para que ele possa fazer as configurações, atender aqueles dois elementos da agilidade C2, que é configuração e coordenação. A abordagem C2 utilizada vai definir a coordenação desses elementos. E a gente implementa isso utilizando a nossa suite Repast. Aqui está a tela de execução num determinado momento da nossa simulação. Tenho meus agentes, as linhas azuis representam a comunicação, né, ou seja, a abordagem C2 está sendo utilizada nesse momento para coordenar os elementos. Cada um dos meus elementos são DSPLs, né? E a abordagem C2 é justamente essa comunicação. O meu dinamismo no contexto ele é simulado, ele é inserido na simulação, tá? Através de alterações. Então, por exemplo, eu posso ter uma queima de sensor, e aí essa queima de sensor pode conduzir a uma reconfiguração ou até a mudança de uma abordagem. No caso aqui, eu peguei e capturei uma tela em que houve uma mudança de abordagem,
onde os elementos ficaram isolados. Eles quebraram a comunicação e cada um parte para a execução por si só. Essa avaliação a gente foi criando cenários, né, e aplicando tratamentos a esses cenários. Então, os nossos cenários é composto basicamente pelas variáveis iniciais que determinam, que é o time, a missão, o ambiente, qual é a abordagem de C2 inicial, que é aqueles parâmetros lá do nosso Channel System. E eu tenho um conjunto de mudanças do contexto, que é esse nosso Context Actions, que vai simular, né, eventos que ocorrem no meu contexto. Né? Eu combino esses dois e aplico isso, faço uma análise fatorial com dois tratamentos. Um tratamento onde eu tenho uma configuração do meu time adequada para a missão, e aí a partir daí eu não mudo mais, é algo estático, mesmo ocorrendo mudança de contexto, e a outra, que é a nossa A2, aplicando agilidade C2. Lógico, é intuitivo que a agilidade C2 ela vai lidar melhor com as situações dinâmicas, mas a gente precisava coletar evidência, observar e ver se a forma que nós modelamos atendia a essas regras. Aplicamos os diversos simulações, obtivemos os resultados, estamos agora condensando esses resultados e tratando eles. Aqui nós temos aqui, botei apenas para não entrar em detalhe, a efetividade e aquela capacidade, a compatibilidade, que é o que eu estou chamando de reward, né, dessas execuções. Aqui eu tenho 10 cenários criados, ou seja, eu tenho 10 combinações diferentes de contexto inicial e context actions, né, e eu submeto isso. Aqui essas execuções está tendo 5 agentes com 30 tarefas na minha missão, que compõem a minha missão. Tá? Então a gente observa, podemos observar uma diferença nítida de resposta e de capacidade do sistema de absorver essas mudanças de contexto. O que comprova que a modelagem que nós propusemos e a forma que a gente implementou, ou seja, usamos o modelo para nos comunicar, para definir regras, papéis, tal, e a gente implementou isso e realmente a gente consegue, com agilidade C2, responder melhor às mudanças de contexto. O que a gente está fazendo agora é exatamente condensar esses resultados. Brevemente eu vou começar a refinar isso na tese. Nós estamos preparando, nas próximas semanas a gente vai estar publicando um novo trabalho com esses resultados que a gente obteve, né, para submeter à comunidade. E aí eu vou partir aí para refinar tudo isso e colocar na minha tese. Bom, era isso que eu tinha a falar. O material está disponível, eu deixei alguns slides posteriores, são os backup slides, com os program graphs de cada papel, com mais informações. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada. E tiver pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado, e era isso.